Olá, eu sou o @brunobarcelos.mkt e a gente está aqui hoje para debater marketing clássico versus growth hacking. Quem está enterrando quem? Olá, eu sou Cristiano Fernandes e vim aqui participar da polêmica que o Bruno trouxe aqui no assunto de hoje. Cristiano, a gente começa com a primeira pergunta. Será que o growth hacking está matando o marketing clássico? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem um pouco de conceito aqui, né, Bruno? O que é o growth hacking? O que é o marketing clássico? Para mim é o seguinte, cara, funciona para ajudar na venda ou não funciona? As nomenclaturas para mim hoje, de marketing, o branding, a venda, o design, tudo isso para mim é muito relativo. São coisas para mim que são nomenclaturas que em algum momento o mercado deu, um curso formou. Cara, está ajudando a vender. Eu acho que eu, pensando na cabeça de cliente, eu tento sempre me colocar no lugar do cliente. Está me ajudando a vender essa ferramenta? Está me ajudando a vender esse método? Se não, tem que ajustar a rota e rever o projeto. Mas na minha análise, vamos lá, quando a gente fala de marketing clássico versus growth hacking, o marketing clássico a gente fala de Keynes, da época da publicidade. Boa, né? traz o teu contexto. Growth hacking é, na realidade, aquela análise rápida, desenvolvimento rápido para criação, para geração de resultados. Porque, vamos lá, quando a gente faz uma campanha de growth hacking, a gente foca muito mais na análise de dados, estratégia e usa, entre aspas, pouco da criatividade, né? Porque é mais baseado em dados. Né? A gente faz vários testes, hipóteses e aí vai afunilando. O marketing tradicional era muito baseado em cima de fazer o entendimento de público, construção de um criativo extremamente impactante e aí tu direcionava, né, essa mídia em vários canais para atrair a maior audiência possível. Tu participou de Keynes, desses vários grandes eventos aí de publicidade, sabe muito bem disso. Essa é a minha dúvida. Vamos lá. Cara, isso morreu, tá? Isso definitivamente morreu. O tempo que a gente sentava e ficava lá criando um KV para depois poder desenvolver uma campanha, esperava um retorno de um planejamento, um atendimento que muitas vezes não trazia um briefing correto. Cara, no momento que você tem dado, que você tem um BI, que você começa a ter informação relevante para a tomada de decisão e esse board, né, desse multidisciplinar, ele acaba sendo diluído, às vezes até em menos profissionais, você acaba tendo uma performance melhor, porque, vamos lá, antigamente você não tinha, vamos lá, eu sou de uma era pré-internet, né, Bruno? Então, assim, uma era pré-internet, você não tinha dado, você tinha que dar um tiro de canhão, botar uma propaganda numa Globo, você tinha que fazer um outdoor, você fazia um estudo, claro, um planejamento disso, entendia um pouco da sua buyer persona, vamos dizer assim, mas você tinha que ser muito mais criativo, eu diria assim, para poder se destacar, né, ou fazer a sua marca de alguma maneira vender mais. Eu acredito nessa lógica de que quando você precisa vender algo, você não começa vendendo algo. Você precisa entender a dor daquele cliente, você precisa entender aquele mercado e a partir disso propor soluções para que aquilo aconteça. Né? A diferença entre realmente o marketing e depois a produção disso, né? Que muitas vezes envolve até disciplinas de design e tudo mais. Falando de publicidade tradicional, a minha experiência lá, por exemplo, com o Publicis e com... Né, tive a experiência de ser sócio de um grupo multinacional francês, né, que é o Grupo Publicis. E eu visitei Cannes, eu participei desses projetos, eu entendi como é que é esse modus operandi, né? Cara, para mim Cannes lá é uma grande de uma ilusão, tá? Assim, eu não sei como é que aquele negócio ainda sobrevive, a minha experiência lá foi bacana, acho que sempre é uma experiência positiva, né? Mas, cara, é uma briga de egos, assim, entendeu? Uma parada ali que é um evento feito para criativos, né? Não é um evento feito para clientes, vamos pensar aqui soluções para clientes. Acho que existem outros eventos hoje no mundo que daqui a pouco você consegue olhar para uma visão um pouco mais do cliente, né? E eu com um background de designer, eu acabo olhando sempre para a resolução do problema como um projeto, né? Então, não sei se eu estou respondendo um pouco das tuas questões aí, né? Vamos lá. É que quando a gente fala de growth hack, né, eu tenho um produto ou serviço, tenho que vender, tenho um público-alvo, né? E a gente vai testar várias hipóteses, começa ali um funil trabalhando com 10 hipóteses e a funil fica com 2 hipóteses. Né? E aí essas hipóteses que sobram geram muito resultado. Porque eu lembro, isso em 2016, 2017, né? Se tinha muito criar a arte, né? Que ia trabalhar a campanha, tinha que ser muito bem trabalhada, muito bem desenhada, tinha todo aquele cuidado. Os próprios clientes eram doutrinados para isso, né, Bruno? Ou seja, você ensinava o cliente que assim, você precisa aprovar primeiro o KV, você precisa aprovar primeiro essa arte, para depois desdobrar ela em peças. Né? Hoje não, hoje tu parte lá no design sprint, testa várias hipóteses, muda a cor, muda elementos de uma forma bem rápida e bota para rodar. Né? Então, essa é a grande pergunta, né? O marketing clássico, o growth hack está matando o marketing clássico, quem está matando quem está engolindo quem? Eu acho, essa opinião minha, tá?
O Growth Hacking já venceu essa parada, entendeu? Aham. O marketing clássico, cara, ele do modo que ele opera não dá resultado. As agências, vamos dizer, tradicionais que ainda trabalham com esse marketing clássico, elas vão precisar se adaptar rapidamente, né? Já estão nelas, fazem aquisição de empresas para poder se adaptar. Exatamente. Então, assim, eu passei por esse momento, né? Claro que não era uma empresa de growth hacking, mas a gente fez o growth de digital na época, né? Então, a gente era uma empresa que era, por isso se chamava AG2, né? Era a segunda agência. Então, quando você olha para essa lógica de segunda agência, é porque existia uma agência primária. A AG1 seriam as agências tradicionais, né? Então, a Publicis, na época, era uma agência tradicional, e a Publicis percebeu isso lá em 2011, 2012, e começou a adquirir empresas digitais do mundo inteiro. Eu acho que é bom contextualizar para o público esse teu background, né? Sim. Da onde tu veio, a G2, explica um pouquinho só para o pessoal entender. A G2 foi uma das 3 maiores agências que teve no Brasil. Tá. Né? Chegamos a ter quase 200 colaboradores, tivemos 4 sedes no Brasil, né? Era em Pelotas, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Chegou a ter uma filial rápida em Brasília, mas a gente viu que aquele mercado lá era bem difícil de entrar e a gente desativou essa base. Então, esse background todo que eu tenho de mais de 15 anos, pelo menos, dentro dessa empresa, e claro que eu não fiz isso sozinho, fiz isso com outros sócios, né? Mas esse trabalho todo ainda tinha um trabalho de trabalho de marketing tradicional, ou de publicidade tradicional. A gente começou como uma empresa de design, né? Começou como uma empresa de design lá no ano 2000 e durou essa empresa independente até 2012, quando a gente foi adquirido pelo Grupo Publicis. Tivemos outras acelerações e tal. A empresa foi crescendo, mas a gente sempre, a partir do momento que a gente foi adquirido pela Publicis, a gente se tornou a agência 1 misturada com a agência 2. Não existia mais a diferença entre vou fazer uma campanha digital ou vou fazer uma campanha tradicional. E rolava um embate absurdo. Cara, não, a gente precisa ter, a gente está mostrando por números, porque a gente tinha dados, né, do digital que convertia mais. Sei lá, a gente fez, por exemplo, o lançamento do Camaro, né, no Brasil com a Chevrolet. Depois a gente fez o lançamento do novo portal da Toyota. A gente fez lançamentos de vários aviões para a Embraer, lá no início, mais da G2, né, isso pré-Publicis. E depois, pós-Publicis, você via assim, trabalhei com Nestlé, trabalhei com Natura, você vê que a briga, parecia muitas vezes o pessoal estava perdido, tá? A sensação que eu tinha no mercado naquele momento é que o pessoal estava perdido, eles não sabiam se tinham que investir em digital, quanto tinham que investir, como fazer isso. O pessoal, clientes, empresas de modo geral. Não, na verdade, assim, cara, era uma bateção de cabeça entre o cliente que não sabia o que queria, a Publicis, vamos dizer assim, no momento, né, de tentando entender o que era o mercado digital, mas muito apegado ainda ao KV, a fazer a publicidade tradicional, aquele negócio demorava, passava por 5 níveis de aprovação dentro de um cliente, por exemplo, como Nestlé ou como, né, esses big players, né? E claro que eles tinham lá a mesma lógica ainda de concorrências, né? Então muitas vezes você entrava num projeto por concorrência e não por fazer um bom projeto para o cliente, você entrava para ganhar. E eu sempre olhava para aquilo com alguma visão de designer, tipo assim, olhar aquilo como projeto. Que resultado este projeto está dando? Parece que as pessoas não estão conversando direito. Então você olhava a G2 de um lado querendo dizer o seguinte, não, cara, digital na época era o futuro, né? É isso aqui que vai dar certo. A Publicis querendo fazer outdoor ou botar 1 milhão lá numa propaganda, no Jornal Nacional, e o cliente não sabendo para que lado ir. Como a gente era menor, a gente foi adquirido por esse grande player, né, que é a Publicis, a gente virou um influencer. Mas como a gente era pequeno, a gente não... Cara, eu acho que a gente não conseguia influenciar da maneira correta para as coisas, na minha opinião, irem para um lado que no final, para mim, essa soma do que era agência tradicional e do que era uma agência digital vira um growth hacking. Pode ter outros nomes isso, né? Mas é a lógica. Se a gente for pensar a essência de UX, né, Bruno, o que é? Pesquisa, protótipo, teste. Valida, testa, volta para o pesquisa, protótipo, teste. Não é isso que é a essência de um growth hacking. Se a gente for pensar em essência, é a mesma coisa. Pesquisa, né? Testa hipótese e valida. Cara, é a mesma coisa. Então, assim, você vê que é uma lógica de UX aplicada para o marketing, para você atrair leads ou conquistar leads mais qualificados, para botar isso num canal de vendas que realmente seja efetivo, né? Então, enfim, eu acho que dei um contexto geral aqui, então, um pouco do meu background, que né? O growth hacking está engolindo o marketing tradicional morreu. Já engoliu. Você que é dono de agência tradicional, assim, você precisa se adaptar rapidamente, compra o seu livrinho lá de growth hacking, se você não sabe o que é, porque assim, cara, já era, tá?
enfim, são recados duros de ser dado aqui, mas eu vim aqui para tocar fogo no parquinho, como eu falei no início, né? E hoje eu não sou apegado a nenhuma filosofia A, B ou C, né? Não existe tem muita gente que defende, né, Bruno, e tal, pô, é muito legal assim, porque a minha aproximação, até como sócio do Bruno em outros negócios, a gente acaba por osmose aprendendo, né, muito sobre o growth hacking, e cara, eu vi que, porra, peraí, essa lógica aqui nada mais é do que uma mesma lógica de UX aplicada, que se aplica em startup, que se aplica em produtos digitais, né? Para quem não sabe, sou sócio do Bruno em algumas startups, enfim, e projetos aqui que a gente está fazendo de venture builder, né? E essa lógica é a mesma, né? Então, assim, é incrível quando a gente vê, por exemplo, resultados que o Bruno tem nos seus clientes, que eu falo assim, cara, peraí, como é que você fez essa parada aqui? Cara, pesquisa, protótipo, teste. Eu falei, porra, peraí, que legal isso, né? Por que essa lógica não pode ser aplicada em outras áreas? Né? Em outros, por exemplo, por que vendas também não testa um pouquinho isso? A área de vendas. Porque eu entendo que o marketing ele levanta a bandeira, né? Ele diz assim, ó, temos uma oferta aqui, tem que vir um cara da venda e fechar essa venda. Sim. Né? Tu não faz essa venda, né, Bruno? Tu faz a bandeira, tu chama atenção. Depois tu precisa entregar, claro, o teu serviço, o teu produto, aquilo que tu vendeu com qualidade. Sim. Aí entra um pouquinho de CS, Customer Experience, entra um pouco de design e experiência. Se a gente for começar a entrar um pouco na área de vendas, tem algumas nuances que, por exemplo, muitas vezes a vendas depende de processos que são inerentes ao marketing, né? Isso é um pouco complicado. Né? Não só complicado, Bruno, mas a gente até falou sobre isso já, né? E é legal trazer essa polêmica aqui também, né? Tipo assim, cara, se existe uma área da empresa que está performando muito, porque é aquele problema bom que todo empresário quer ter, né? Qual é o problema bom? Cara, vende que eu dou um jeito de entregar, né? Mas não é bem assim, né? Outra coisa, atrai leads que eu dou um jeito de converter. Para mim esse modelo não funciona, sendo bem então, certo. Cara, porque assim, é um modelo muito aplicado no Brasil, né? Mas sim, vamos lá, quem paga a conta é o cliente. Exatamente. Eu vejo modelos que, por exemplo, o cara vai lá, pega 3, 4 grandes empresas, cria case naquelas grandes empresas e atrai os clientes menores, empresas menores, em cima daquele case. Aí vai empilhando o cliente. Sim. E aí não se preocupa em entregar qualidade, entregar performance, entregar resultado. Exatamente isso. Cris, as marcas ainda têm valor ou o consumidor só quer conveniência e preço? Qual é a tua opinião? Bruno, eu acredito que dependa da marca, do mercado onde ela está inserida, tá? Mas assim, a gente acabou de falar sobre lifetime value, né? Então, o tempo que um cliente, uma persona, um ser humano consome aquela marca, além da primeira venda que ele faz. Ele vai querer recomprar, ele vai querer reutilizar. Eu, como consumidor, eu olho para isso... Se uma marca me atende bem, sei lá, eu comprei um sabonete, um sabonete de lavar roupas que funciona bem e lava minhas roupas, por que eu vou trocar aquilo? Aí vai começar a entrar marcas daqui a pouco que eu vou lá, tem uma qualidade similar, testei as duas, essa daqui é mais barata. Aí eu vou pro preço. Estou pensando como lógica de consumidor. Acho que é uma lógica simples, né? Que tem que identificar nicho também, né? Vamos lá, tu tem um público-alvo, tem diferentes cohorts, né, amostragem de grupos de consumidores, e aí, cara, tem aquele consumidor que prefere conveniência, aquele consumidor que prefere preço, aquele consumidor que prefere qualidade. Então, de novo, voltando para a premissa de growth, né? Eu consigo criar estratégias nichadas para cada perfil de audiência, né? Quando a gente fala de marketing tradicional, muitas vezes tu tinha uma mensagem, uma campanha, tu jogava ele numa televisão, numa rádio. Sim, era mais genérico, né, Bruno? Era mais genérico. Bem mais genérico. Era uma bala de canhão que tu disparava para impactar. Disparava não, porque não estou falando do passado, mas ainda existe, né? Claro, ainda fazemos campanhas na televisão, na rádio, e dá muito resultado. Dá muito resultado. Principalmente quando tem uma estratégia cross-mídia, né? Uma conexão com a outra. Sim. Offline, que a gente chama, né? Que é rádio, TV, entre outros, com o digital. Dá muito resultado. Mas voltando ao nosso foco, eu ainda acho que ter uma estratégia direcionando para os teus diferentes perfis de público pode ter um resultado muito mais assertivo. Não, com certeza, Bruno. De novo, eu sempre vou trazer algum paralelo para a minha lógica de designer, de UX, de construção de produtos digitais e tudo mais, né? Você tem que saber para quem você está trabalhando. Você tem que entender, quanto mais você entender a dor desse cara, a solução que ele espera, se ele quer algo mais rápido, mais barato, se ele quer algo com uma experiência, né? Você vai de novo, a história dos restaurantes, né? Eu gosto do restaurante porque é uma coisa que todo mundo daqui a pouco a gente tem que almoçar. Então, beleza. Então, assim, você tem a decisão, né? Você não vai naquele restaurante elitizado, caro, todo dia, né? Você vai com a sua família, você vai fazer um evento especial, você quer uma experiência diferenciada, né? Há pouco tempo agora eu completei 20 anos de casamento, né? Parabéns. Né? Dureza, mas foi legal.
Então, assim, a gente está num momento que é o seguinte, aquele momento eu queria ter uma experiência diferenciada. Cara, se vai eleger aqui, por exemplo, numa cidade como a gente está aqui, não tem tantas opções, né? Tu vai em São Paulo, você tem N opções com valores e dinheiros diferentes para experiências diferentes, né? E aí você começa a entender assim, tá, no meu caso, aquela pessoa ela é minha esposa. Como é que eu encanto ela? Aí, pô, ela gosta de comer sushi, há 20 anos, né? Então, pô, o sushi para ela hoje é a coisa mais bacana que tem. Qual é o melhor restaurante de sushi? Às vezes não é nem o mais caro, é aquele que ela se identificou mais e aquilo que fez a experiência ser melhor. Então, isso para mim é o tal do nicho. Tu trouxe um exemplo caseiro aqui, mas assim, eu entendi a persona, minha esposa, entendi o que ela gosta e ofertei para ela. Eu tinha opções de escolha, né? Mas aquilo que mais encaixava para minha persona, para minha buyer persona, que foi a minha própria esposa. Né? E deu bom, cara, foi legal, ela curtiu. No Brasil, o Google é a plataforma de escolha para 99% das buscas por produtos, serviços e informações diversas, totalizando uma impressionante média de 3,5 bilhões de pesquisas diárias. Você já imaginou como seria vantajoso se a sua empresa aparecesse com destaque nessas pesquisas? Há duas maneiras de fazer isso. Uma delas envolve investimento financeiro, enquanto a outra requer a otimização do seu site para alcançar as melhores posições no Google. Um dos princípios fundamentais do nosso método de crescimento acelerado para empresas é garantir que a sua empresa esteja visível nas pesquisas realizadas pelo seu público-alvo. Agora pense só, e se a sua marca fosse encontrada em todas as pesquisas feitas pelos seus clientes? A nossa abordagem começa com mapeamento nas palavras, termos e interações que os seus clientes estão tendo na web. Utilizamos ferramentas avançadas que nos permitem analisar esse comportamento. A partir desse ponto, entramos em ação. Não nos limitamos a criar simples artigos, produzimos conteúdo estratégico que não apenas alcança as primeiras posições nas pesquisas, mas também estabelece a sua empresa como uma autoridade no seu segmento de mercado. Isso resulta em uma exposição da sua marca em larga escala. O seu cliente, agora mais informado, passa a ler os seus materiais e compreender o valor do serviço que a sua empresa oferece. Esse processo o capacita a tomar decisões mais embasadas e, consequentemente, a agir. Parece simples? Acredite, não há segredos ocultos. É tudo parte do nosso compromisso em fazer a sua empresa crescer com o nosso método de crescimento acelerado. Vamos para o clichê então, Cris. A IA está substituindo o marketing e design, está substituindo a criatividade. Como é que tu vê o uso da IA no ambiente de publicidade hoje? Não, legal, Bruno, ótima pergunta e está no contexto atual, né? Acho que qualquer empresário hoje que queira se posicionar e que queira vender mais com a sua empresa, sou defensor da tese do design que vende, ou o design é útil, ele não funciona, ele vai precisar ter no seu cinto de utilidades, como hoje ele tem pode ser um growth hacking, ele pode ter uma boa equipe de vendas, uma equipe treinada, ele pode ter uma boa equipe de entrega dos seus produtos e serviços, né? E ele vai precisar ter nesse cinto de utilidades, como hoje ele tem um CFO ou alguém que cuida do financeiro, um contábil, ele vai precisar ter também no seu cinto de utilidades a IA. Né? O que acontece? A IA ela vai acabar sendo, num primeiro momento, um pedacinho desse cinto de utilidades, mas ela vai precisar perambular por todas essas áreas na empresa. Então ela vai virar uma horizontal, ela não vai ser uma vertical. Né? Existem, pelo menos assim, isso que eu vejo como lógica, né, de conhecimento. Se eu for trazer um pouquinho para o lado do design, né, Bruno, ou até para o marketing, enfim, não importa, a IA, ela nada mais é do que lá atrás, quando a gente utilizava um PC e usava o Photoshop para fazer site. E o codificador tinha que fazer o código na mão e fazia isso num doc de texto, né? Hoje tu tem CMS que já programam sites. Hoje tu já tem o Figma, que é uma ferramenta incrível de colaboração e design de interfaces. Tu já consegue fazer um teste de usabilidade cross-country, se tu quiser, né? E tu tem resultados excelentes. Então, assim, a pandemia acelerou muito isso também, né? A questão de tu poder fazer as coisas mais remotamente. Então, assim, a IA, ela vai vir para aquele designer que ainda trabalha lá com Photoshop só, ou quer fazer só o design gráfico, ou não entende de vendas, ou não... Ele ficou para trás. E o designer, ou o profissional de marketing, ou o empresário que está nos vendo aqui, né, e que não se atualizar um pouquinho com essa questão de IA, ele vai ficar para trás. Mas eu vou te falar como é que a gente usa hoje IA, tá? Nossa operação de Growth Hacking. A gente tem vários agentes. Para cada, vamos lá, cliente nosso, a gente cria um agente, instrui esse agente, fornece toda a parte de documentação, materiais. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu preciso criar uma campanha para TV, uma mídia de TV. Cara, a gente está usando IA hoje. A IA, porque a IA ela consome o branding book daquela marca, consome materiais que a gente bota ali, material ético,
orientações sobre a sazonalidade, entre outras coisas, tá? Ele consome dados que entregam estratégia. E, claro, tem machine learning que vai aprendendo cada vez mais. Então, cara, a gente já está usando IA hoje para construção de campanhas para TV, construção de spot de rádio, construção de campanhas digitais, obviamente, né? Porque esse é o mais utilizado. E aí, por exemplo, a gente cria toda a peça ali, o design, né? Design, de novo, Growth Hack, né? Design sprint. Isso, e várias design peças. sprint. O que eu faço? Tenho 10 peças ali criadas para rodar uma campanha. Tem algumas premissas que eu tenho que validar antes, eu mando para a IA. IA, analisa essas imagens com base nas diretrizes da marca. Cara, a IA me dá toda evolutiva do se o tom de linguagem está adequado, se está seguindo o guia de marca, as orientações. Isso tudo permite que eu tenha mais assertividade e gere mais resultados. Isso é muito legal, Bruno, porque você traz a lógica. Alguém construiu esse guia de marca antes, né? Sim, a gente consome o guia de marca que foi construído pela empresa. Isso. Esse guia de marca também pode ser construído com a ajuda de IA. Também. Hoje já fazem isso, né? Sim. Aí eu estou falando de guia de marca... Você entendeu a importância de o Bruno, que é um profissional de Growth Marketing, ter no seu centro de utilidades a IA, mas o designer também, que criou o Brand Book, também tem no seu centro de utilidades a IA, e o empresário que contratou esses dois profissionais também entender que ele precisa falar sobre isso, ele precisa entender sobre isso. A gente falou, né, numa outra questão ali, do momento que eu entrei numa Publicis adquirindo uma G2, né? E isso tudo criou uma confusão de processos, porque era uma mentalidade de uma empresa que já estava pensando um pouco no futuro e uma empresa extremamente tradicional no marketing. Então a gente já estava, claro, com todo carinho e respeito que tem que ter com o Growth Marketing, a gente não fazia o Growth Marketing, mas era um precursor disso. Estava ali a essência da pesquisa, protótipo, teste, dentro do que a gente podia trabalhar ali dentro dos nossos projetos, né? E o marketing tradicional estava com aquela coisa waterfall, né? Que era primeiro o atendimento, depois vem para o planejamento, do planejamento passa para o criativo passa para a mídia. Uhum. E, cara, parecia que os líderes de cada área dessa se odiavam, certo? E aí o que acontece? Estava um cliente perdido. Então, peraí, tem uma confusão aqui, tem outra aqui, o que eu faço? Né? Então, nesse momento está acontecendo um pouco isso também. Tá, então voltando para IA, o uso de IA. Né? Eu te falei, a gente usa aqui IA para desenvolvimento de campanhas. O quão ético tu acha o uso de IA na construção de campanhas publicitárias? Bruno, ótima pergunta. Como eu falei, a IA para mim ela só é um cinto de utilidades do Batman, é mais uma das ferramentas que a gente precisa ter. A ética está acima disso tudo. Tá? A ética. Quando a gente fala de ética, para mim é o seguinte, cara, se tu pergunta para a IA, dá um exemplo, tá? Tu pergunta para a IA, me traga dados sobre não sei o que para me, né, ajudar numa venda, né? E tu não verificou se aquele dado está correto, tu está mentindo para o teu cliente. Mas eu digo com relação à criatividade, não somente esse ponto, porque esses pontos, esse compliance, o compliance, a ética e tudo mais. Obrigatoriamente tem que fazer o compliance depois que a peça está desenvolvida. Mas eu me refiro à questão criativa, né? O quão criativo é, porque a gente teve agora um exemplo, eu não lembro aquela campanha foi da Jaguar, né? Teve da Coca-Cola agora também, que lançaram. Coca-Cola, que foi o uso de IA, né? Foi o uso de IA. Mas na boa, Bruno, aquilo ali eu achei que foi uma puta de uma sacada, cara, porque assim, fazia tempos que eu não ouvia no final do ano tanta gente falando de Coca-Cola. Para mim foi uma puta de uma sacada, tipo assim, nós vamos fazer um negócio para criar polêmica, nós vamos fazer algo que nós vamos fazer 100% com IA. E assim, se você olhar no detalhe, tem frames ali do caminhão que está sem motorista, eu falei, tá, então o próprio caminhão é autodirigível, isso é da Tesla, não sei. Que legal, mas eram os caminhões com layout antigo, então a gente também tem a polêmica, se a gente for olhar para a própria arte da Branca de Neve agora, que fez os anões todos em 3D, gerou uma polêmica absurda. Sim. Né? O filme está passando por regravação não foi lançado ainda. Cara, então assim, eu não sei se também não é uma estratégia da Disney, tipo, cria polêmica para não flopar, ou você vai flopar por causa da polêmica. Sim. Cara, não importa. A IA é uma ferramenta. E a questão da ética que você falou, cara, eu não sei, eu acho que simpatizaria mais, claro, vamos lá, minha geração, né, gente? Simpatizaria mais com os anões lá da Branca de Neve, não sendo IA, cara. Não sendo IA, não sendo 3D, digitais, né? Mas que com certeza usaram alguma coisa de IA lá para poder manipular, né, os bonecos lá. Mas, cara, são bonecos, é outra geração, não sei. Talvez utilizar os arquétipos, né, de pessoas mesmo, né, que tem essa condição física, né? Seja algo que não seja, daqui a pouco fizeram pesquisas lá, não sei, e testaram isso, né? Mas a IA, para mim, ela é mais uma ferramenta, a ética tem que estar acima de tudo, assim, e na criatividade é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo, vamos lá, o uso da IA na parte criativa.
hoje a IA, com base em tudo que ela vai aprendendo, eu te falei, a gente tem vários agentes para cada cliente nosso, né? Sim. Que desenvolve essas campanhas. Ela vai aprendendo, né? E a gente vai explicando necessidade, dor, dados, input ali, e ela nos gera insights de como a gente vai construir aquela campanha. Sim. Não necessariamente a gente segue aquilo ali, né? Sim. Mas nos ajuda muito no desenvolvimento. Antigamente, aí falando da época de 2012 até 2020, né? Se baseava muito naquela dupla criativa, Sim. né? Coleta de informações de mercado, e aí o coleta era uma coleta... Depende muito do ser humano, do que ele pesquisou. Sim. Né? O que da ele pesquisou, fonte, da fonte, do repertório que ele tinha. Por isso que você tinha muitas vezes criativos e planners que estavam 20 anos na agência. Né? Porque o cara precisava de repertório de vida, de viagens, de formações que ele fez, sei lá, em Harvard, ou quantas vezes o cara foi a Cannes para beber novos ares, né? Porque a gente entende que a criatividade, Bruno, pelo menos assim, olhando para a criatividade num tempo antigo, né? Era muito baseada em repertório. Esse repertório você não tinha outra forma, pensando offline, de adquirir que não fosse com viagem, com experiência real. Pô, fui no restaurante e tive uma experiência diferente. Se eu for num restaurante da Tailândia, eu vou ter uma experiência X. Se eu for num restaurante dos Estados Unidos, eu vou ter outra experiência. Essa soma de experiências, quando você tinha que criar algo, fazendo criativamente, criar o KV na época, né? E você precisava disso, certo? Eu me lembro dos melhores criativos que eu tive na G2, e o pós-publicista foi muito legal, porque a gente conseguiu contratar uns caras mais caros, eu diria assim, e realmente tinha que ter no currículo lá alguns Cannes. Esses caras, os caras que mais eram melhores criativos eram os caras que tinham viajado mais. Cara, só que hoje, acesso à internet, conversas com IA, aprendizados e tudo mais, eu acho que tem coisas que não vai substituir isso, tá? Né? Essa experiência, né? Essa experiência, essa vivência. Mas tu consegue atalhar muita coisa. Mas vamos lá, o quanto que tu acha... Aí eu vou na questão do Growth Hack, né? Sim. O quanto que tu acha que o Growth Hacking... Porque quando eu falo de Growth Hacking, eu testo várias hipóteses e vou executando a que me der mais resultados. Ou seja, a que me gerar mais vendas. Vamos resumir resultados a vendas, né? Só que muitas vezes eu sacrifico de alguma forma o brand, né? A marca. E quando vai para publicidade tradicional, tinha toda a conceituação de criar a melhor campanha para gerar buzz. E aí tu pega essa mesma campanha e tenta rodar ela no digital, né? A campanha que foi para a TV, muitas vezes ela não performa bem. E o que performa bem são criativos, muitas vezes, amadores. Mas mais populares, se for pensar, né? Então, nesse sentido, quanto que tu vê que o Growth Hacking, aí, invertendo um pouco a pergunta, né? Da questão do marketing tradicional, vamos lá, quanto o Growth Hacking está matando o branding, por assim se dizer? Vamos lá, Bruno. Se fosse uma casa, é como se a gente tivesse o piso da casa, né? As paredes e tudo mais. Pô, faz sentido que num piso bem solidificado você pode construir desde uma casa de bonecas, que vai servir para criança. Você pode construir uma casa que vai servir para um idoso, então vai ter acessos, vai ser mais fácil. Você pode construir um prédio, dependendo se essa fundação está boa, né? Um prédio para morar famílias. Então, assim, isso mas você tem uma base, você tem algo que você pode se direcionar. E muitas vezes o branding, ele não tem que... Às vezes ele vai ter que dizer até onde eu vou, definir talvez o universo criativo. Talvez eu vá nessa linha, né? Cara, isso aqui a gente passou do tom, né? Sim. Sei lá, de marca. Tem marcas que daqui a pouco... Pô, a Harley Davidson faz isso muito bem, né? A Harley tem a sua comunidade, a sua tribo. Sim, lifestyle. Só que assim, cara, eu fui ver um estudo agora que teve, Bruno, sobre Harley Davidson. Isso tem muito a ver com branding e, né? Então o branding pô, a moto faz o barulho, o som tem um tom específico, realmente ele veio para causar barulho, né? Você sabe quem é os maiores clientes que compram essa parada? A Harley Davidson, cara. São os caras tipo o Chris, velho. É o Chris que tá lá, crise de meia-idade, aí o cara já criou os filhos na faculdade, o cara até tem uma tatuagem, tá ligado? O cara não é tatuado, o cara não vai pra noite pra beber cerveja, o cara é responsável, o cara bota o capacetinho para não bater a cabeça e chegar em casa tranquilo. Mas na quarta-feira de noite ele se reúne com os outros que tem Harley e vai, né, para o bar tomar algo que não é alcoólico, porque ele só voltava dirigindo, né? E ele não quer prejudicar a família dele e as coisas dele. Então, isso para mim é o tal Mas assim, como é que você vai atingir esse cara? Né? Você vai atingir com uma tatuagem, você vai testar esses hackings, né? Essas formas de você atingir esse cara. Mas entendendo que esse cara, ele pode ser um pai de família, ele não vai ser aquele cara tradicional, cabeludo, que não tem vida e que, sei lá, né? Eu tô viajando aqui, né? Desculpem aos amantes de Harley aqui. Mas é uma reportagem que eu vi que eu achei bem interessante. Para a gente concluir, então, vamos chegar a uma conclusão. O que é mais importante para o sucesso de uma empresa? Criatividade ou estratégia? Vamos lá, Bruno. Eu acho que empresas que estão começando, a
a criatividade, ela supera a estratégia, tá? Tem que ter um cuidado também, né? Definição de estratégia, definição de criatividade. Acho que mesmo para uma estratégia, você precisa de criatividade para você montar uma estratégia, né? E vice-versa. Quando você está montando uma estratégia, você precisa de criatividade. Quando você está montando uma criatividade, você precisa de estratégia, precisa de método, né? Criativo, vamos dizer assim. Sair criando, por exemplo, assim, eu pego às vezes alguns clientes ali da By Design e o Cris, enfim, e eu sento com eles e digo assim, cara, a gente tem um limite aqui de brainstorm que é de 1 hora. Depois de 1 hora o nosso cérebro vai fritar, a gente não vai ter mais a condição física, psicológica de pensar coisas boas, vai começar a repetir ideias. Então, assim, 60 minutos, foi comprovado cientificamente isso, né? Passou 60 minutos você não consegue mais produzir. Isso é método. Em algum momento eu li um livro, eu estudei, eu fiz uma formação, não sei, e entendi, né? Agora, olhando para o crescimento das empresas, pensando em estratégia e criatividade, se você está começando um negócio novo agora, a criatividade vai superar a estratégia. Mas em algum momento você vai ter que organizar os seus assets, seja de vendas, seja de canais que você vai utilizar, seja se eu vou internalizar um marketing, se eu vou contratar uma cluster para fazer, um Bruno, né? Isso tudo são estratégias que também, como a lógica de growth, né, marketing, ela precisa ser testada e validada. Mas eu entendo que a criatividade, no primeiro momento, é você fazer mais com menos. Para mim, criatividade se resume um pouco nisso. Fazer o máximo que você puder com o mínimo de recurso. Mas eu vou te falar, um hackzinho bacana, pega isso no ambiente digital, tá? Claro. Vai rodar uma campanha, teu objetivo é gerar leads, né? Tu pode rodar 2 conjuntos ou 2 campanhas diferentes, tá? Um conjunto ou uma campanha é baseado totalmente em insights estratégicos sobre a persona, né, do nosso cliente, né? Então tu ali faz totalmente baseado em estratégia e a outra campanha ou conjunto que for, tu inventa os criativos loucos, ideias muito criativas, muito diferentes. E aí tu vai testar qual vai trazer mais resultado, teste A ou teste B. A partir daí o teste que vencer, por assim se dizer, tu escala um pouco a tua verba de investimento. É essa a premissa que eu trabalho muito, entendeu? Testar, não existe certo nem errado. Faz todo sentido, Bruno. Se a gente for pensar empresas como Airbnb, né? Gosto muito de trazer esses cases, né? Airbnb, Amazon, né? Claro que você é um empresário aqui, você não tem um unicórnio na mão para administrar como essas empresas, está tudo bem, mas a lógica é a mesma, né? Você se lembra daquele case do Airbnb? Em algum momento eles tiveram dificuldade nas vendas, né? E foi identificado que era a qualidade das fotos que estava ruim, né? Qual é a criatividade? Os caras não tinham uma verba lá absurda para fazer. Qual era a solução mais hack que teve? Você sabe, né? Você conta isso na sua palestra também. Sim. Né? E coincidentemente é o mesmo case, a gente nem combinou isso, né? Mas é o mesmo case que eu trago ali. Sim. O que os caras fizeram, Bruno, ali? Boas fotos profissionais. A curva de growth deles cresceu absurdamente porque, né, o problema eram as fotos. Né? Isso. Não gerava aquele feeling de querer estar naquele imóvel, naquela casa. Exatamente. E naquele momento, o mais barato para eles, e aí que entra a criatividade, era contratar o fotógrafo, não era ensinar o dono da casa a operar uma câmera, que naquela época era uma câmera. Mas lembrando, né, que as primeiras foram eles mesmos que fizeram. Né? Isso. Eles foram e validaram a hipótese. Exatamente, cara. Fez a validação de hipótese e a partir daí começou... Olha que interessante isso. O Bruno acabou de trazer aqui um exemplo real de growth hacking, né? E que foi feito para o business. Tu vê que daqui a pouco eles nem estavam pensando na lógica de marketing, né? E growth, enfim. Estavam pensando numa lógica tipo assim, cara, eu tenho um problema no meu negócio e resolveram o problema. E outra coisa, resolveram o problema da maneira mais rápida e barata possível. E validaram se isso funcionou. Acho que foi em Nova York que eles testaram isso, né? Certo? Mas aí vamos lá, um ponto importante, né? Com base nessa lição aprendida, eles entenderam que o hackzinho de conversão deles eram fotos profissionais. Isso. O usuário, né, o dono de um imóvel, de um Airbnb, é a responsabilidade dele fazer boas fotos. Sim. Ou seja, o Airbnb não disponibiliza um fotógrafo especificamente para isso. Apesar que, se não me engano, em Nova York tem um programa que tu pode contratar fotógrafos do próprio Airbnb. Tá, posso estar errado. Mas vamos lá, o usuário, né, o proprietário de um imóvel que bota no Airbnb para alocação, ele sabe, opa, tem um case do próprio Airbnb que fala que se eu tiver boas fotos, eu vou melhorar minha conversão. Então tu, enquanto usuário da plataforma que está cadastrando teu imóvel, tu deve seguir aquelas boas práticas. Lições aprendidas para poder ter resultados. Você entendeu que essas boas práticas, em tese, deveriam estar no onboarding de qualquer vendedor, porque assim, são pessoas que estão ali. Aquela pessoa, ela, naquele momento, ela não está sendo pai de família, ela não está sendo jogadora de futebol, ela não está sendo atleta de final de semana, ela está sendo a vendedora do seu imóvel. Seja para alugar, enfim, né? No caso ali é o Airbnb, tu está alugando o teu espaço, né? Seja um quarto, seja uma casa, seja, não importa.
Então, assim, ela está se comportando ali como um vendedor. Quanto mais a plataforma Airbnb facilita, né, com mentoria, com coaching, não importa a palavra que é aqui, com conhecimento, para que esse cara venda mais, todo mundo, toda a cadeia ganha. Porque eu não quero ser enganado por uma foto falsa. Sim. Mas uma foto bem batida, que o cara cuidou a luz, não é contra a luz, e eu consegui ver que realmente tem uma banheira de espumas ali, porque eu quero uma experiência com banheira de espumas, ou que o pôr do sol realmente é naquele lado lá e vai ser legal, ou que eu tenho vista para o mar, né? Eu uso na minha palestra uma referência dessas. Tu olha assim uma casa, tu não tem a menor vontade de morar ali, porque os caras tiraram a foto de frente. Sim. No momento que os caras viraram a mesma casa, tiraram a foto de lado, a metade da foto estava mostrando que ela estava 5 passos do mar. Cara, e aí mudou todo o jogo. Entenderam? Sim. É essa lógica. E é isso que eu entendo, por exemplo, inclusive numa palestra, de você demonstrar isso dessa maneira. Você mostrar, cara, olha como é que era antes e depois. Eu gosto muito do antes e depois, e tem um teste AB também, muito isso, né? No Growth. Sim. Mas eu gosto muito assim, cara, olha como é que era, o que resultado você tinha aqui, e agora olha o resultado que você tem. E, cara, o cara usou a mesma câmera, o mesmo equipamento, demorou o mesmo tempo, era uma única instrução para o cara. Cara, se tu tem uma coisa que fica 5 passos... Talvez a pergunta de onboarding do Airbnb seja, qual é o teu principal diferencial do teu imóvel? É localização? Não, eu fico a 5 passos do mar. Então, ô amiguinho, mostra o mar ali na foto, né? Que você está a 5 passos do mar, mostra a casa. Uma feature legal pro Airbnb ter. Bota uma IA que faz essa pergunta e já consegue te dar orientação do que deve fazer. O que deve destacar. Airbnb, que está nos ouvindo aqui, estamos à disposição para atendê-los, tá? Podemos ter a marca Airbnb no nosso portfólio aqui, Cluster by Design, Cris e Bruno, então fique à vontade para nos contratar. E tu, o que tu acha? Criatividade ou estratégia? Se tiver dúvidas e quiser falar com a gente, bota nos comentários, siga-nos no YouTube, Instagram, redes sociais, tudo está na descrição. Obrigado, Cris. Obrigado, Bruno, prazer. Muito obrigado. Acho que encerramos por aqui. Não, show de bola. Obrigado pela parceria, Bruno, de sempre. Só vamos refazer essa parte final, que acho que encerramos por aqui. Ficou ridículo. Ficou uma porcaria. Ridículo. Ficou uma merda. Assim, cortou.